Olá, graça e paz, que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando, amém? O tema dessa ministração é a origem do pecado. O texto base está no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 9, que diz o seguinte: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vistas e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso aqui é muito importante para o que eu tenho para te dizer agora, porque sempre o projeto de Deus para a humanidade foi dar ao homem o livre-arbítrio. E aqui nós vemos algo que chama atenção, porque geralmente quando é retratado essa paisagem, essa parte lá no Jardim do Éden, nós sempre temos em mente uma árvore, mas na verdade existiam duas árvores. Eu quero te chamar a atenção para isso. Duas árvores. A palavra de Deus diz aqui o seguinte: e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Eva foi enganada por Satanás, ela tinha conhecimento que era proibido o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto é que quando Satanás pergunta para ela o que ela achava daquilo, ela diz o seguinte, ela fala para ele que foi proibido, não podia comer, mas no entanto Satanás a engana. Mas ela tinha conhecimento que ela não deveria comer daquela árvore. Deus colocou ali para eles a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que vem a ser o quê? Você vai conhecer o mal, ou seja, você vai ter conhecimento daquilo que é errado. Você vai ter entendimento do bem conhecendo o mal. E logo, quando você conhece o mal, você também vai conhecer a morte. Mas eu quero chamar a sua atenção para um ponto crucial, que é o seguinte: ela fez a escolha não em comer da árvore da vida, ela fez a escolha de conhecer o mal. Deus sempre coloca dois caminhos para o homem. Que nem o Senhor Jesus diz, existem dois caminhos. Existem duas portas, uma grande e outra pequena. Um caminho fácil de passar e um caminho estreito, complicado. Mas o ser humano, ele sempre escolhe o caminho do mal. Deus, desde o início, ele colocou a escolha para o ser humano. Mas o ser humano não optou pela vida, mas sim pelo pecado. Quando Eva desobedeceu e ainda deu para o seu esposo comeu do fruto, a Bíblia diz que os olhos de ambos foram abertos. Só depois que Adão comeu, que os olhos de ambos foram abertos. O que isso significa? Que como ele, sendo sacerdote, depois que ele comeu, aí sim veio o pecado e eles entenderam o que eles tinham feito. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: olha só o que está escrito em Gênesis 3, capítulo de número 22. Preste atenção. A Bíblia diz o seguinte: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Amados, Deus retirou a árvore da vida para que o homem não comesse dela e vivesse eternamente uma vida de pecado. Isso é muito importante. Amém? O ser humano, ao conhecer o bem e do mal, ele escolheu praticar o mal. Deus conhece o bem e o mal, mas não significa que ele vai praticar o mal. Tanto é que quando Jesus esteve aqui na terra, ele jamais praticou o mal. Mas nós, seres humanos, nós temos a intenção de fazer o mal. Por isso, Deus, olhando para o homem, viu que se tornou como eles, conhecedor do bem e do mal. Porém, o ser humano, desde o início, quis fazer o mal. Ele desobedeceu à voz de Deus. Deus disse: não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. O ser humano, ao desobedecer a Deus, cometeu infração, cometeu o pecado. Sendo assim, para que o homem não vivesse uma vida eterna de perdição, uma vida eterna no pecado, foi retirado a árvore da vida. Amém? Glória a Deus. Só que aí vem a redenção com o Senhor Jesus Cristo.
O ser humano estava completamente perdido com o primeiro Adão. Deus mandou o segundo Adão, que foi Jesus, nos redimiu. E a Bíblia diz o seguinte: aquele que vencer, aquele que persistir até o final, vai comer outra vez, vai comer, da árvore da vida, não da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas da árvore da vida, como está em Apocalipse 2:7. Amém? Vou tentar aqui ler para você, que diz o seguinte: a carta vinculada à igreja de Efésio 2:7 diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Isso aqui é somente aquele que nasceu de novo, aquele que aceitou a Jesus Cristo de Nazaré. Essa promessa não foi dirigida somente à igreja de Éfeso, mas foi dirigida às igrejas, ou seja, toda e qualquer igreja que reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, Ele nos dará o direito de termos a vida eterna, quando nós entrarmos no reino de Deus, no paraíso. Comeremos da árvore que está no paraíso. Amém? Então isso é a redenção que o Senhor Jesus Cristo tem para o seu povo, aniquilando a escolha do homem lá no início e dando para o ser humano a escolha correta de conhecer, de experimentar da árvore da vida. A proibição não foi com relação à árvore da vida, a proibição foi do homem pecar, de conhecer o mal. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Escolha sempre o caminho de Deus. Amém?